Quase sempre nós queremos a bênção, por exemplo, de Moisés. Queremos a bênção de José. Queremos ser abençoados como muitos homens nas mãos de Deus foram abençoados. Mas eu gostaria de destacar que toda vez que Deus quer abençoar alguém, se alguém, antes de ser abençoado, é provado pelo Senhor. Abre a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Diz assim no versículo 8: Ora, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Vou trocar aqui, ó. Então, versículo de número 23, por favor. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, prestem atenção. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque fomos chamados e sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre nos prova. E, ó Deus, nós te agradecemos pelas referências que temos aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Que, ó Deus, ao sermos provados, ó Deus, o Senhor possa achar em nós graça, alegria, ó Deus, porque sairemos das provações, das dificuldades, aprovados pelo Senhor. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão. Fala aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém, amém. Quando nós olhamos o texto, ele vai falar da bênção. Ele está discorrendo no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ele vai preparando para um fechamento no capítulo 13, porque desde o capítulo 1 ele começa a falar da manifestação de Deus. Começa dizendo: havendo Deus falado antigamente, de muitas maneiras, falou-nos hoje pelos profetas e pelos reis, falou-nos hoje através de seu Filho Jesus Cristo. Então ele vem dizendo, ó, Deus se manifestou de muitas maneiras lá no passado, mas agora ele tem se manifestado através de seu Filho Jesus Cristo. Aí ele fala do fundamento da igreja, e diz: muitas pessoas são levadas por rodas de doutrinas, o capítulo 2 até o 4, ventos de doutrinas, e não firmaram a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele avança toda a carta aos Hebreus, e quando chega, ele vai dizendo que Cristo é muito melhor, que Jesus estabeleceu um novo relacionamento com Deus, que ele ofereceu a si mesmo no próprio sacrifício. Ele vai dizendo que agora o santuário é muito melhor, porque nós somos o santuário onde o Espírito de Deus vai habitar. E aí ele chega ao capítulo 11, depois de falar de todo o sacrifício, toda a manifestação de Deus,
ele chega ao capítulo 11 para falar sobre o resultado dessa manifestação. Vai falar daqueles que foram alcançados pela manifestação de Deus. Ou seja, o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo a nós e a todos os seus leitores é que de nada adianta Deus se manifestar se você não for alcançado por essa manifestação. De nada adianta Deus se revelar se você não for alcançado por esta revelação. E aí ele começa o capítulo 11, fazendo com que as pessoas possam entender essa manifestação. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí ele começa, talvez de um modo extremamente difícil, conceituar a fé, o que é a fé. E aí ele vai dizer, pela fé, os antigos creram que os mundos foram e seus fundamentos foram criados por Deus, pela fé. E aí vai chegar lá no 8, versículo 8, dizendo-nos que pela fé, falar dos patriarcas, começa a falar de Abraão, no versículo 8 do capítulo 11, e ele diz, pela fé Abraão deixou tudo, e partiu para uma terra que Deus disse que iria lhe indicar, sem que ele soubesse onde ficava essa terra. Eu gostaria muito de ser abençoado como Abraão. Do 8 ao 22 do capítulo 11, ele vai falar dos patriarcas, vai encerrar com José no versículo 22, e ele vai dizer que esses homens, eles foram abençoados não por acaso, foram abençoados porque tinham fé, e eles foram provados na sua fé. Toda vez que Deus quer abençoar alguém, toda vez, Ele vai provar essa pessoa. Essa fé será provada. Deus não derrama bênção sem primeiro provar você, sem provar primeiro a minha vida, a sua vida, a vida de quem quer que seja, que se diga, declare que está à disposição dEle. Então, ele vai do versículo 8 do capítulo 11 até o 22, falar dos patriarcas, e ele vai dizer, Abraão foi provado. Deus disse a Abraão, sai do meio da tua parentela, está se referindo a Gênesis capítulo 12, deixa tudo que você tem e parte para uma terra que eu vou dizer a você onde essa terra fica. É mais ou menos como pastorear. Quando Deus chama para você pastorear, e você diz, Senhor, mas eu vou ser pastor onde? Ele diz, não interessa, isso não é problema seu, é problema meu. Senhor, qual a igreja que eu vou pastorear? Ele disse, não é problema seu, não te interessa. Vai, se prepara, porque eu vou enviar você. Eu vou indicar onde você será útil, onde eu vou usar a sua vida. E aí Abraão partiu. E a gente viu quanto Deus abençoou Abraão. Mas Deus abençoou Abraão porque Abraão obedecia, estava pronto, disponível para que Deus pudesse se manifestar através dele. Se não estiver à disposição, não adianta você achar que você tem dons ou talentos, na verdade, extraordinários. Imagina você um carro na garagem que custe R$1 milhão. E aí você diz ao dono dele, você pode levar fulano até o hospital? Não. Você pode socorrer fulano? Não. Você pode ajudar? Não. E o outro tem um Fusca, vamos pensar no Fusca que é mais do meu tempo. E o outro tem um Fusca, e aí ele escuta a pessoa pedindo lá a BMW X6 emprestada e diz não, não, não. E aí o do Fusca diz assim, se quiser, o meu carro está à disposição. Senhora, mas é para levar no hospital lá em Juiz de Fora. Disse, não há problema, ele está à disposição, ele vai, ele leva até lá. O segredo no reino de Deus é disponibilidade. É disso que o capítulo 11 está falando. Ele não diz, Noé era muito inteligente, Noé era muito sábio, Noé era extraordinário. Diz, não, foi pela fé que Deus se manifestou a Noé.
Foi pela fé que Deus se manifestou a Abraão através de Abraão. Foi pela fé que Deus se manifestou a Isaac. Foi pela fé que Deus se manifestou a Jacó. Foi pela fé que Deus se manifestou a José. E aí encerra esse segmento do capítulo 11, do 8 até o 22. E aí ele começa a falar de Moisés. Moisés foi abençoado, conduziu o povo pelo deserto. Moisés foi um instrumento valoroso nas mãos de Deus. Nós temos 5 livros aqui, os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés. Que homem extraordinário, mas ele está dizendo, ele preferiu, diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres do Egito. Você imagina se alguém no tempo que nós vivemos, século 21, diga ele assim, né? Eu gostaria de fazer um convite a você, ao invés de você usufruir das riquezas deste mundo, usufruir de tudo que a sociedade pode te dar, eu queria convidar você para ser maltratado junto com o povo de Deus. Você já pensou? Eu tive um colega de seminário chamado Miguel, ele veio do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, estudar no seminário. E era assim grandalhão, brancão, branco mesmo, grandalhão. E ele falou, irmão Celso, você me leva à praia? Que eu nunca fui à praia. Eu falei, vou te levar à praia, mas pega o ônibus. Não, eu tenho medo de me perder no Rio de Janeiro. E eu vim lá do Rio Grande do Sul e eu tenho medo. Aí eu falei, não, tem que ser um dia de sábado, que é o dia que eu não vou à igreja. Eu ia à igreja como seminarista todos os dias, era evangelista da igreja. Tem que ser um dia de sábado. Ele disse, pode ser, que não havia aula no seminário. E aí marcamos um sábado. Sábado de manhã, um sol, eu desci para a praça, tem uma praça central no seminário, ele chama a praça de Praça do Pecado. E aí tem ali, rodeada pela esquina da maledicência, onde o pessoal senta para falar mal da vida dos outros, é chamada esquina da maledicência. E eu desci para a praça ali e dei de cara com o Miguel. Ele estava com um short, irmãos, dessa largura que ia até a canela, uma camiseta daquela sem manga, branca. Eu olhei e pensei, meu Deus do céu, vou arrastar esse cara atrás de mim para a praia. E fomos à praia, pegamos o ônibus e fomos à praia. Quando chegamos à praia, ele desceu do ônibus, e aí ele olhou, viu o Renato Gaúcho, esse que é técnico do Grêmio, encostado num XR3, que na época era um carrão, conversível, vermelho, e aí ele foi direto no Renato Gaúcho, tirou uns folhetos do bolso e falou, você tem que se arrepender. E aí o Renato olhou para ele e disse, de quê? Olha o meu carro, eu moro ali, eu pego a mulher que eu quiser, expressão do Renato. Vou me arrepender de quê? Não tem nada para me arrepender, eu estou feliz da vida do jeito que eu estou. E aí o Miguel falou, mas você vai queimar no fogo do inferno. E aí começou uma discussão entre os dois. Na verdade, a pessoa como Moisés, que está no palácio de Faraó, desfrutando de tudo que havia ali, de toda a riqueza, será que ele tem que mudar de vida? Deus disse, eu quero que você deixe tudo isto, para você me obedecer e ir para o deserto. A prova, ou a aprovação de Moisés, era algo que Deus, se ele dissesse sim, nós teríamos 5 livros aqui escritos por ele. Se ele dissesse que não, Deus chamaria outro provavelmente. Talvez anteciparia Josué para que ele já começasse o seu ministério. Porque não falta gente para Deus vocacionar. Deus diz, você quer? Ele diz, não. E você? Não. E você? Não. E você? Ah, Senhor, não vai dar. E você? Jesus conta uma parábola dizendo, eu tenho terra que eu acabei de comprar, eu tenho que arar a terra, eu tenho que medir a terra, meu pai morreu, eu tenho que ir no enterro. E aí, volta a pessoa e diz, Senhor, todo mundo tem uma desculpa. Jesus disse, vai lá,
pelos caminhos e valados e pega as pessoas que estão lá e força para entrar. Como assim? Tem gente, irmão, que vem porque é voluntário, porque ouve a chamada e se apresenta voluntariamente. Mas tem gente que vem à força, no meio da enfermidade, no meio da doença, no meio da dificuldade. Eu fui evangelizar com um americano, Dr. Milton Kempis, e eu estava ajudando, e ele ia falando, e eu tentando traduzir, e lá em Cabo Frio, e aí fomos à casa de um senhor, de um homem, e o Dr. Milton Kempis falou para ele que ele precisaria se arrepender, se converter, porque um dia ele estaria diante de Deus. E aí ele deu uma gargalhada na cara daquele evangelista americano, deu uma gargalhada e disse: ele é louco, nem dá para conversar com ele é completamente louco. Dr. Milton Kempis perguntou o que ele disse. Eu falei para o Dr. Milton Kempis, e o Dr. Milton Kempis disse assim: não muito depois desses dias, você será acometido de uma enfermidade, e aí você vai precisar do Senhor. E eu fiquei quieto, eu sou besta de falar isso, vamos apanhar nós dois. Aí ele virou para mim e disse: fala para ele. E aí, obrigado, em verdade, vos digo que até mesmo um copo d'água que deres um dos meus pequeninos será 100 vezes mais recompensado nesta vida e muito mais no reino dos céus. Ô glória! E aí eu disse para ele, hoje a esposa dele mora em Macaé, irmã Silsa, e a filha também, a Sheila, são membros da igreja do pastor Aécio. E aí saímos de lá, o homem ficou com raiva da gente, nós saímos de lá. Não muito pouco tempo depois, eu estava pregando e domingo à noite aquele homem entrou. E eu ouvi, ele entrou cabisbaixo, sentou, ouviu o sermão, fiz o apelo, ele levantou a mão, ele foi à frente. E quando eu desci para conversar com ele, eu disse: tudo bem com o senhor? Estou feliz que o senhor tenha vindo, aceitou Jesus. E ele disse: onde mora aquele homem? Eu falei: que homem? Aquele que foi lá em casa. Ah, não, ele é americano, ele mora lá na América do Norte. E ele disse, ele falou que eu ia ficar doente, e eu estou com um tumor na cabeça. O médico disse que não há jeito. E ele disse: eu vim aqui hoje para aceitar Jesus. Aí você diz assim: qual é a possibilidade daquele americano que nunca viu esse brasileiro dizer isso e a coisa acontecer? Só por Deus. Só por Deus. Quando Jesus diz: vai lá e força para que eles possam entrar, ele está dizendo: cria condições em que a pessoa não tenha mais força, capacidade de resistir, de resistência, até que ele se quede, ele realmente se dobre e ele possa fazer o que tem que fazer. Se eu não fizer, Deus certamente vai provar para que eu possa me submeter. E se eu não quiser fazer, ele vai arranjar alguém, mesmo passando tribulação, ele vai arranjar alguém para fazer aquilo que eu estou fazendo, aquilo que você está fazendo. Pela fé, Moisés disse: tá bom, eu vou largar o Egito, vou largar a casa de Faraó, eu vou largar tudo, e eu vou para o deserto com esse povo todo. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Nós somos servos para fazermos, nós somos servos para fazer o que Deus quer. Pode ter certeza disto. Pode ter certeza. Essa ideia de uma teologia em que você é triunfalista, de que você vence tudo porque ninguém te resiste, porque você é servo do Deus Altíssimo, você é mais do que vencedor, isso é uma teologia diabólica. Olha para Jó. Deus, quando Jó começa a ser provado, Deus olha para Jó orando e diz assim: atentaste para o meu servo Jó, homem bom, justo, e que anda reto e que anda nos meus santos caminhos. O diabo disse: é porque ele tem tudo, tira dele toda a riqueza. E Deus disse: pode tirar.
Se alguém na terra, irmãos, que não merecia, que não deveria passar pela provação que passou, esse alguém é Jó. Vou repetir. Se há alguém na terra que não merecia passar pelo que passou, que provação daquele nível não poderia vir sobre ele, esse alguém é Jó. E diz que Jó foi provado. Mas quando perdeu tudo de uma só vez, ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No meio da provação é que Deus nos conhece profundamente e nós mesmos nos conhecemos. Eu gosto de dizer, sempre fui pastor, e eu li assim, Daniel passou por provação, e aí Daniel aceitou, se fosse preciso, morrer, e eu ficava pensando assim, se eu fosse jogado na cova dos leões, será que eu estaria disposto a morrer? E aí eu fico lendo, não, Paulo foi preso, eu pensava, será que eu estaria disposto a ser preso? Sempre pensei, mas aqui a gente não é perseguido, a gente não enfrenta perseguição para ir preso, a gente não é jogado aos leões, tal qual Daniel, até tem outro tipo de leão, mas a gente não é jogado aos leões. E eu ficava me perguntando, e aí veio a Covid. E aí, dia 17 de março de 2020, saí de uma reunião que teve aqui, cheguei em casa, aí falei para a Alessimar, a liderança na reunião decidiu que a gente tem que fechar tudo. Foi, e aí? Aí eu disse, eu vou morrer, porque eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. Quem é que vai visitar? Quem é que vai fazer velório se realmente tem milhares de pessoas vão morrer? Eu vou morrer também. Aí ela e Gabriel ficaram me olhando, eu disse, provavelmente eu vou morrer. E aí Alessimar, anjo de Deus, me botou uma máscara daquela de guerra química e falou, não tira, igual criança, hein? Você não tira isto. Tá bom. Me deu uma viseira, botou por cima daquilo e falou, anda com isso, toma o álcool, põe na mão onde você entrar, cada vez que entrar no hospital e sair, cada vez que fizer velório, que apertar a mão das pessoas, passa álcool na mão. Tá bom. Eu morreria. Eu descobri que não só Daniel, eu descobri que não só o apóstolo Paulo, mas a pandemia me trouxe a ideia de que eu fui provado. E fui aprovado em meio à pandemia. Deus, Ele quer abençoar a sua vida, mas Ele vai te provar. Ele, antes de colocar você lá na terra prometida, Ele vai te tirar do Egito. Antes dele te abençoar e te dar toda a riqueza que deu a Abraão, Ele vai te tirar lá na terra dos caldeus. Antes de Deus fazer de você o primeiro ministro como José, Ele vai deixar você passar pela prisão. Pense nisso.